Olá, queridos irmãos e amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica. Como vocês sabem, na nossa escola bíblica desse semestre, nós estamos estudando o panorama do Novo Testamento. Já foram postadas aí nas nossas mídias sociais e você pode procurar as aulas que tratam do período interbíblico do Evangelho de Mateus e do Evangelho de Marcos. E hoje nós queremos então começar uma introdução e o panorama, do Evangelho de Lucas. E para isso, então eu quero convidar você a acompanhar e ler comigo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, que é aqui a apresentação, e a introdução que Lucas faz, então, do seu evangelho, o evangelho que ele escreveu. E ele diz assim, então, aqui no seu texto: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Esta é a apresentação do Evangelho e a dedicação que Lucas faz, então, do seu Evangelho para o destinatário, que é Teófilo, E hoje eu quero, então, fazer essa introdução do Evangelho de Lucas, nesse panorama, junto com os irmãos. O que eu quero fazer? Em primeiro lugar, eu quero ver um pouquinho sobre o autor deste evangelho. A gente sabe que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos têm o mesmo autor, quando a gente descobre, então, o autor do livro de Atos, a gente também descobre o autor do Evangelho de Lucas. Não há dúvida, que é o mesmo autor, porque em Atos 1, no verso 1, o texto diz assim: escrevi o meu primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, o autor do livro de Atos e do terceiro evangelho, que é o Evangelho de Lucas, é o mesmo autor, não há nenhuma dúvida quanto a isso. E também não há praticamente dúvidas dentro da teologia que o autor é o irmão Lucas, que era um grande e um importante colaborador da obra missionária do apóstolo Paulo. Não há dúvidas dentro da teologia. Já no segundo século, na igreja primitiva, os pais da igreja, eles já atribuíam o terceiro evangelho, então, a esse personagem chamado Lucas. E eu não vou entrar aqui nos detalhes, para que as evidências internas e textuais que nos apontam, então, com grande certeza para Lucas como autor. O que eu quero ver com os irmãos hoje, e já que não há dúvidas, de que o autor foi Lucas, praticamente unânime isso dentro da teologia cristã, o que eu queria ver com vocês, assim, em primeiro lugar, é quem foi esse Lucas, quem era, e quem é esse irmão Lucas, que foi aí o autor do terceiro evangelho. E aí eu queria destacar algumas qualidades desse personagem bíblico, porque eu creio que essas qualidades podem muito nos inspirar também aqui quando a gente faz um panorama aí dos seus escritos e da sua obra. Então, quem foi Lucas? Lucas, ele era um dos mais importantes colaboradores da obra missionária do apóstolo Paulo aos gentios.
Quando o apóstolo Paulo estava preso na sua primeira prisão em Roma, e isso está relatado no livro de Atos, né, essa primeira prisão, nós sabemos que Paulo, dessa primeira prisão, ele escreveu 4 cartas. A carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. E aí, na carta dele a Filemon, o apóstolo Paulo, lá nas suas, a hora que ele está fazendo as saudações finais, ele fala quem estava com ele, né? Lá na sua primeira prisão em Roma, as pessoas que estavam ali com ele, apoiando ele. E ele diz assim, então, em Filemon, no capítulo único, no verso 24, ele diz assim: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. Então veja que Lucas, ele faz parte do time, daquele time de colaboradores importantes da obra missionária de Paulo. A carta aos Colossenses, a outra carta que ele manda ali da sua primeira prisão em Roma, no capítulo 4, do verso 10 ao verso 14, também ali nas saudações finais, ele nos dá mais algumas informações sobre o seu irmão Lucas, que coopera com ele na obra missionária. E ali, em Colossenses 4, de 10 a 14, eu queria ler o verso 14, que diz assim: Lucas, o médico amado, e também Demas, mandam saudações. E aqui, então, na carta aos Colossenses, nessas saudações finais, Paulo nos dá mais algumas informações sobre, então, quem era esse Lucas. Primeiro, ele era um gentil. Lucas não era um judeu, ele era um estrangeiro, né, um cidadão aí do mundo greco-romano, e nós sabemos disso, porque se você ler ali toda a saudação, você vai ver que o apóstolo Paulo, nessa saudação aos Colossenses, ele cita 6 pessoas que estavam com ele, apoiando ele lá na prisão em Roma, primeira prisão, 6 pessoas. 3 ele diz que eram os da circuncisão, que eram judeus, e 3 não eram judeus. E o Lucas está incluído, então, nesse grupo dos 3 que não eram judeus, e nós, então, por isso sabemos que Lucas era, então, na verdade, um cidadão estrangeiro, um gentil. E é muito interessante, isso é importante, sabe por quê, irmãos? Porque Lucas era o único autor não judeu do Novo Testamento. Aí no texto que nós lemos, então, em Colossenses 4,14, Paulo fala mais. Ele diz assim: Lucas, o médico amado. Então, Lucas, além de gentil, ele era médico. Isso é muito importante. Por quê? Porque então nós sabemos que Lucas era um homem instruído. Como ele viajava muito com o apóstolo Paulo, e ele acompanhou o apóstolo Paulo, então, na sua obra missionária, nós sabemos também que ele não era um escravo, ele era um homem livre. Então, ele era um homem respeitado, provavelmente um homem de posses, e ele era médico, um homem com estudo, um homem com muita instrução. E isso fica evidente também, e isso aponta muito para a autoria do terceiro evangelho, sendo a autoria de Lucas, e o livro de Atos, porque os entendidos em grego, eles dizem que o grego usado no Evangelho de Lucas e no livro de Atos era um grego muito mais sofisticado do que usado em outras partes do Novo Testamento. Era um grego mais sofisticado, né? Não era um grego tão popular, né? Assim, popularzão, mas era um grego já mais elaborado, revelando que quem escreveu tinha instrução. E nós sabemos aqui, então, que Lucas, médico, era instruído, mas Paulo fala mais, ele fala Lucas, o médico amado, né? Paulo diz que ele era amado. Eu acho interessante esse adjetivo, né, qualificando Lucas dessa maneira, e isso revela, então, que Lucas, ele era um irmão muito querido, muito amado, muito querido dentro da igreja primitiva, dentro da igreja aí do Novo Testamento. E isso é interessante, nos mostra então que ele era um homem humilde, né?
apesar de ser um homem muito instruído, mas ele era uma pessoa muito querida, ele não era um homem prepotente, arrogante, porque ele era amado e mais, ele era um colaborador, né? Um apoiador do ministério de Paulo. Ele era um servo. E essas são características muito interessantes. Um homem com tanta instrução, tantas qualificações, mas ele era um servo e ele era um homem muito querido, um homem muito amado dentro da igreja primitiva. Mais do que isso, né? Lucas, ele também era um homem muito fiel e um homem de compromissos firmes com Jesus, com o Evangelho, com o seu chamado e com o apóstolo Paulo, a quem ele apoiava. Ele era um homem fiel e de compromissos firmes. Como nós sabemos disso, né? É porque a gente sabe então que ele escreveu também o livro de Atos. E em Atos, a partir do capítulo 16, do livro de Atos, nós percebemos que Lucas, ele se insere na narrativa. Até o capítulo 16, do verso 10, ele está falando do que os outros faziam. Ele vai usando, né, o pronome eles. Mas a partir de Atos 16, verso 10, o pronome muda de eles para nós, porque ele se inclui. E eles estavam ali em Atos 16, 10, eles estavam na cidade de Troade, prontos para atravessar, né, sair ali da região da Ásia e entrar então na Europa e começar a evangelização da Europa. E olha que coisa interessante, né? E aqui em Troade, então, provavelmente é o lugar então onde ele e Paulo eles se encontram e Lucas então começa a participar agora dessa obra missionária. Em Atos 16, 10, ele diz assim: assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos. Ele não fala assim, eles procuram, mas procuramos, ele se inclui. Procuramos partir para aquele destino, né? Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E o destino ali é a Europa, e eles vão ali em direção à cidade de Filipos, né? Mas concluindo que Deus nos havia chamado. Então ele se inclui na narrativa. E aí a gente percebe que ele é um homem chamado. Ele é um homem chamado. Ele é um homem chamado para apoiar, para colaborar e cooperar com aquela obra missionária. Não era só o apóstolo Paulo que era chamado, ele também era um homem vocacionado. E a partir aqui de Atos 16, irmãos, se você ler o livro de Atos, você vai perceber que Lucas, a partir daqui, ele acompanhou o apóstolo Paulo agora em toda a sua obra missionária. Até o livro de Atos narra, até a primeira prisão dele em Roma, Lucas estava com ele. Aqui em Troade, quando eles se encontram, é a segunda viagem missionária. Lucas acompanha, depois tem a terceira viagem missionária. Após a terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo vai para Jerusalém e ele lá, quando ele vai para Jerusalém, ele é preso lá em Jerusalém. E Atos 21, 17 diz assim, que Lucas se insere, Lucas está com ele lá, quando ele é preso em Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Então ele se insere, ele estava lá. Quando o apóstolo Paulo ficou 2 anos, irmãos, 2 anos preso ali nessa prisão Judéia, Cesareia, porque ele é preso em Jerusalém, na Judéia, mas ele depois é enviado para Cesareia e fica 2 anos preso ali. Depois de 2 anos, ele é enviado de navio, né, naquela viagem para Roma, transferido para ser julgado em Roma. Os irmãos lembram dessa história. E o navio afunda, eles passam por uma grande tempestade, uma tempestade que dura muitos dias. Lucas estava lá naquele barco. Lucas estava com Paulo ali, né? Diz o livro de Atos em 27, 20,
falando sobre essa viagem e a tempestade, ele diz assim: e não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas caindo sobre nós. Ele está junto ali, caindo sobre nós. Grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Então foi aquela travessia muito dura, muito difícil. Lucas estava lá. E aí quando eles chegam em Roma, Lucas está narrando isso no livro de Atos, em Atos 28:15, quando eles chegam em Roma, Lucas está lá com ele, né? Diz assim, Atos 28:15, tendo ali, né, em Roma agora, os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as Três Vendas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se mais animado. Então Lucas estava com ele ali, né? E mais do que isso, Paulo fica agora preso em Roma, a primeira prisão, 2 anos. Ou seja, essa prisão, irmãos, Judéia, Cesareia, Roma, esse período durou mais ou menos 5 anos. 2 anos lá em Cesareia, 2 anos em Roma, mais as travessias e as coisas que aconteceram, você coloca aí mais ou menos 5 anos de dificuldades, 5 anos de incertezas. Lucas estava lá com o nosso irmão Paulo, dando a sua colaboração, porque ele tem um chamado. Ele tinha um chamado, ele fala, Deus nos chamou. Ele se incluía nesse chamado e ele era um homem, então, de compromissos. Mais do que isso, né? Quando Paulo, dessa primeira prisão, nós sabemos que Paulo, então, ele é libertado dessa primeira prisão em Roma. Ele fica alguns anos, mais ou menos 4 anos, livre, pregando e evangelizando o apóstolo Paulo. Aí ele é preso de novo, sob o imperador Nero. É a segunda prisão em Roma, quando Paulo então é martirizado, né? Ele é executado. E dessa prisão, segunda prisão em Roma, o apóstolo Paulo escreve a segunda carta para Timóteo. A segunda carta para Timóteo. E nessa segunda carta, olha o que ele diz. Quem é que está lá? Com ele, apoiando, cooperando com o apóstolo Paulo nesses dias difíceis. Adivinha quem? Lucas. 2 Timóteo 4:11 diz assim, somente Lucas está comigo. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, procure vir ter comigo depressa, né? Porque Demas me abandonou, muita gente me abandonou. Aí em 2 Timóteo 4:11 ele fala, somente Lucas está comigo. O que eu quero destacar aqui? Que exemplo, né? Que exemplo inspirador esse desse irmão Lucas que escreveu esse evangelho. Ele era um homem de compromissos firmes, fiel a Jesus, fiel ao seu chamado de ser um cooperador, um apoiador, fiel à obra missionária, um homem de compromissos firmes. E como isso é importante para nós hoje, né, irmãos? Não é importante? Hoje em dia as pessoas, os compromissos das pessoas são compromissos tão frágeis, tão fracos. Não é verdade? Hoje os compromissos das pessoas, as pessoas assim, elas fazem compromissos, mas elas desistem tão rápido. As pessoas desanimam tão rápido. Lucas, desde que ele começa junto com o apóstolo Paulo ali em Troade, ele vai até o final da vida do apóstolo Paulo, junto com Paulo, apoiando Paulo, até o final da vida. Quando Paulo morreu, executado, ali pelo Império Romano, quem estava do lado dele era Lucas. Lucas, Timóteo, aquele time de pessoas fiéis. Muitos abandonaram, mas ele permaneceu. Ele não foi com a maioria, ele não foi com todo mundo, porque ele era um homem de compromissos. Que coisa, né, irmãos, maravilhosa. E esse homem escreveu esse evangelho e isso deve nos inspirar a ler esse evangelho. Eu acho interessante, né? Lucas, ele estava com Paulo quando o Espírito estava sendo derramado, pessoas se convertendo, eles estavam na crista da onda.
ele estava lá, fiel, com o apóstolo Paulo e com a obra missionária. Quando o navio estava literalmente afundando, ele estava lá também, ele estava junto. E eu acho isso um exemplo para nós, numa época em que as pessoas desistem rápido, os compromissos são quase nada, as pessoas muita gente já não tem mais nem palavra, né? As pessoas fazem compromissos de todos os compromissos familiares, compromissos eclesiásticos, compromissos de todo tipo, e as pessoas não levam nada adiante. Vem a primeira dificuldade, as pessoas já desistem. Nós temos que nos inspirar no exemplo desse homem, Lucas. Amém? Né, irmãos? Amém, né? Mas mais do que isso, né? Uma outra característica que nos inspira é que Lucas, ele era um cristão preocupado com a exatidão, né? Com a fidelidade da mensagem do evangelho que eles estavam proclamando. Lucas era fiel à mensagem do evangelho. No texto que nós lemos aí na introdução do evangelho dele, né, Lucas 1, do verso 1 ao 4, ele fala isso, né? Ele diz assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Isso é importante. Na época dele já haviam muitos evangelhos circulando na época dele. E muitos desses evangelhos continham coisas duvidosas. Nós sabemos pela história o que os apóstolos falam, o apóstolo Paulo, todos os apóstolos nas cartas, eles falam, né, que já havia muitos falsos ensinos, muitos falsos mestres dentro da igreja primitiva. Falsos evangelhos. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo fala, né, de um outro evangelho que já estava circulando, falsas coisas, havia muita coisa, mas por isso que Lucas, ele agora se empenha, né, a também fazer uma investigação acurada dos fatos, para entregar isso para edificação desse excelentíssimo Teófilo, esse discípulo, esse novo discípulo, que ele queria que se aprofundasse e se solidificasse no verdadeiro evangelho. Aí ele diz assim, tinha muitos evangelhos, né? Verso 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, né? Lucas, para ele era importante que a mensagem do evangelho fosse harmoniosa e fosse coerente com aqueles que foram testemunhas oculares, e não só isso, mas que eram ministros da palavra. As pessoas que Jesus escolheu para ministrar tinha que ser coerente com, em outras palavras, com os apóstolos, né? Igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação, não é cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Que coisa maravilhosa! Lucas era um homem preocupado com a fidelidade e com a exatidão da mensagem. Outro exemplo para nós, né, irmãos, que nos inspira, porque hoje em dia o que tem de coisa esquisita sendo ensinada dentro da igreja, e como a igreja contemporânea, a igreja de hoje parece que se afastou desse exemplo aqui. A igreja contemporânea hoje é uma igreja que não está tão preocupada com a exatidão da mensagem, a fidelidade à mensagem do evangelho, não é verdade? Tem tanta coisa estranha entrando, sendo misturada. E mais, né? A igreja atual, ela é muito mais preocupada com o emocionalismo, com os sentimentos, né? Do que com a fidelidade à mensagem. E isso aí, Lucas nos deixa esse exemplo aqui também para nós. O nosso desafio, meus irmãos, é tornar a mensagem compreensível. Não é tornar a mensagem aceitável,
é tornar a mensagem compreensível. Porque quando a gente tenta tornar a mensagem aceitável, a gente dilui ela para o gosto das pessoas. Não, não. A gente tem que tornar a mensagem compreensível. Fazer o esforço para ensinar, para a mensagem ser compreensível, como ele fez aqui. Todo um esforço, pesquisa, dedicação, mas nos mantermos fiéis à mensagem, né? Se as pessoas vão aceitar ou não, não é responsabilidade minha. A minha responsabilidade e a sua é tornar a mensagem compreensível, né? Como Lucas fez aqui, por isso que ele fez uma exposição em ordem para o Teófilo, né? E isso é um exemplo para nós. Então esse é o Lucas, que você tem aqui o Evangelho, né? Ele era um homem muito instruído, mas ele não era um homem arrogante, ele não era um homem prepotente, de jeito nenhum, porque a Bíblia fala que ele era um discípulo, ele era um médico amado, né? Médico amado, querido. Sabemos que ele era então humilde. Humilde por quê? Porque ele era um colaborador. Ele tinha um chamado para apoiar e ele foi fiel, né, a esse chamado. Ele era um homem de compromissos firmes, né, com o seu chamado e com a obra de Cristo, e ele valorizava, né, a fidelidade, a mensagem, conforme as testemunhas oculares disseram e conforme, ele diz aqui, né, conforme os ministros da palavra, os apóstolos transmitiram. Ele tinha essa preocupação de ser fiel a essa mensagem e por isso ele faz um investimento caro para fazer uma pesquisa, né, para fazer um exame, né, para entregar para Teófilo essa mensagem fiel. Que exemplo para nós! E eu espero que essas características aqui de Lucas inspirem você na sua vida cristã, que ele seja um modelo de vida para você e inspire você a ler este evangelho, né? E a gente fica por aqui hoje e daí na semana que vem eu vou trazer mais detalhes então agora propriamente do evangelho para sua compreensão, para ajudar você quando você lê a ter uma compreensão melhor do todo desse primeiro livro que Lucas escreveu e deixou para nós. Que Deus abençoe sua vida, que você também se inspire nesse homem e que você possa ser um homem, um colaborador comprometido e fiel com a obra do Evangelho. Que Deus abençoe a sua vida.